Gente, essa introdução vai ser basicamente uma grande fofoca sobre a minha vida e eu até talvez perca alguns amigos do ensino médio. Mas a gente deixa pra lá isso, porque uma fofoca bem contada é muito mais importante do que amigos do ensino médio. Em meados dos anos 2000, eu estudava num colégio que explodia de esquerdomachos. Eu sei, isso é um pouco esquisito, porque geralmente as escolas elas têm mais patricinhas, heterotops, aqueles caras mais playboyzinhos, mas a minha era diferente. Eu estudava numa escola que era de artistas, ou filhos de. Então todo mundo lá era bem diferentão, essa vibe super alternativa. E esses homens que se diziam intelectuais, inteligentes, interessantes, esquerdomachos, eles eram, na verdade, elitistas, gordofóbicos e extremamente machistas. Sim, esses eram os homens com quem eu estudei a vida inteira praticamente. Depois, quando eu cresci, fui lá para meados de 2016, eu comecei a estudar na PUC e vi o completo oposto. Ou seja, homens que não precisavam fingir que eles eram machistas. Eles, na verdade, mostravam isso o tempo todo, com músicas de atlética, no jeito que eles conversavam, nas roupas que eles vestiam. E por um instante eu até suspirei aliviada pela falta de hipocrisia, mas também não admirei e senti nojo por toda aquela honestidade. E aí, desde então, eu me faço uma pergunta. O que é menos pior, esquerdomacho ou heterotop? Para desvendar comigo esse mistério, eu convidei uma profissional que é interessadíssima nesse assunto. Pode dar trela para a psicóloga feminista e terapeuta sexual, Marina Andrade. Marina, seja muito bem-vinda, estou muito feliz de ter você aqui hoje. Obrigada, Thalita, brigadão pelo convite, estou super feliz de estar aqui também. Marina, eu queria te perguntar para a gente começar, qual a importância de categorizar os tipos de masculinidade? O quanto isso é empoderador para mulheres identificarem com quem elas se relacionam? Eu acho que depende um pouco do uso que a gente faz isso, né? Às vezes categorizar pode ajudar a entender um pouco com quem a gente está lidando e que tipo de cuidado a gente vai precisar ter. Mas a verdade é que o machismo vai estar presente independente da categoria de homem que a gente escolher usar para nomear aquele tipo de masculinidade. Acho que categorizar pode ser importante dependendo do uso que a gente está fazendo, o que a gente está buscando com essa categorização. E em qual busca você considera que ela é eficiente? Por exemplo, né, o estereótipo que se criou em torno do esquerdomacho. É um estereótipo, a gente criou essa categoria. Qual é esse estereótipo do esquerdomacho? É o cara que tem um machismo que é mais velado, que não vai ser explicitamente machista, que vai se empoderar do discurso feminista para manipular. E ter essa noção pode nos ajudar a ter cuidado, a entender que ali, com esse tipo, eu vou precisar ter atenção com esse machismo que vai se manifestando de uma forma mais sutil. Então, nesse aspecto, eu acho que pode... Se é para tomar um cuidado e para entender como que eu vou navegar ali de uma forma que me proteja, eu acho que pode ser útil. Mas às vezes eu acho que as categorias nos levam para um extremo, sabe? De ficar ali como se fosse a única forma que a gente tem de nomear uma dinâmica. Então eu só consigo enxergar o machismo se eu dou esse nome, né? Assim como diagnósticos, né? Sei lá, mãe narcisista. A única forma que eu tenho de nomear uma dor e de fazer as pessoas entenderem que aquela dinâmica existe é dando esse rótulo, e a gente fica apegado ao rótulo e deixa de compreender as nuances. E aí eu acho que se um homem não se enquadra nem nesse estereótipo, nem nesse, ele está livre de machismo. E o machismo está em todos, né? Não é exclusividade de uma ou de outra categoria. Então, nesse sentido, acho que a gente precisa ter cuidado. É interessante também esse ponto de vista, porque a gente fica tentando também encaixar todos os homens ou no heterotop ou no esquerdomacho. E existem muitos homens que estão nesse meio termo ou até em extremos ainda maiores, que a gente não consegue entender onde eles estão, né? E até acaba sendo injusta de colocar uns aqui, outros ali. Sim. E na verdade eles são outra coisa que pode ser muito mais complexa. Sim, né? E é mais complexo, né? Porque é isso, os seres humanos são toda uma complexidade e a gente corre esse risco de achar que não se enquadra nem nessa categoria, nem nessa categoria, então tá livre de machismo ou tá
enfim, como se a gente precisasse dessas categorias para se relacionar e para encaixar as pessoas ali. E o ser humano realmente é bem mais complexo do que isso. E as dinâmicas de machismo e de relações são bem mais complexas do que isso, né? Tem vários outros recortes aí de histórias individuais, de outras questões estruturais, de raça, de classe, que não é tão simples, né? É muito sedutor criar categorias para facilitar a realidade e até certo ponto ajuda, mas a gente corre um risco de não enxergar a complexidade das relações e da humanidade de uma forma geral. Sim. Agora, tem algumas categorias que a gente criou que elas fazem muito sentido. O heterotop, por exemplo, é uma coisa que a gente olha, a gente sabe quando aquele cara é heterotop, né? Eu queria que você descrevesse, nas suas palavras, o que é um heterotop para você. Heterotop é isso, é uma categoria que foi criada para descrever um estereótipo. O estereótipo daquele cara que é abertamente machista, né, que não tem pudor em se colocar como machista, não tem pudor em se colocar como um colecionador de mulheres, que é branco, que é de uma classe social mais alta, que se veste com camisa polo de uma forma muito específica, que gosta daquelas baladas sertaneja cara, né? Foi um estereótipo que se criou para nomear algo que já se reconhecia ali como um tipo. E o heterotop, geralmente, ele costuma ter uma autoestima que a gente poderia embalar e vender, né? Eu acho que falta investimento na ciência, Thalita. Preciso encontrar essa fórmula de embalar essa autoestima que a gente vai parar de vender antidepressivo. Falta investimento na ciência. Falta, é verdade. E aí, eu queria entender se dentro dessa brincadeira da autoestima existe, na verdade, alguma raiz narcisista nesse tipo de homem. Narcisismo transtorno de personalidade narcisista é um transtorno categorizado, né? Recebe esse nome, é categorizado lá pelo DSM. O que acontece é que o heterotop, ele acumula privilégios. Ele tem o privilégio de ser homem, mas ele também tem o privilégio de ser branco, de ser de uma classe social mais alta. E a reunião desses privilégios contribui para se formar um autocentramento e uma autoestima meio delirante. Mas, na realidade, a formação de uma autoestima super inflada é um traço quase que esperado da forma como a masculinidade é construída. Como assim? O mundo é muito mais fácil quando se é homem. Quando a gente fala isso, muitas pessoas acham que a gente está dizendo que a vida é fácil para todos os homens, né? Não é isso, existem outras questões, outros recortes, de novo, de raça, de classe. Não é a mesma coisa se você é um homem branco, um homem preto, um homem pobre, um homem rico e todas as outras questões de histórias individuais. Mas a vida é mais fácil se a gente faz o recorte de gênero, o gênero facilita a vida para os homens. E isso é muito fácil achar que é por mérito meu, né? Os caminhos se abrem tão facilmente para mim, eu devo ser foda demais. E isso em todas as áreas, né? Isso profissionalmente. Eu não sei se você já percebeu profissões muito femininas, assim, psicologia, serviço social, pedagogia. É muito comum a gente ter um grupão de mulheres lá em um evento, e aí, mas quem está liderando, quem está coordenando, quem está na figura de autoridade é um homem. É um homem, né? É verdade. Não que um homem necessariamente não seja competente, mas eu tenho certeza que tem várias outras mulheres que seriam tão competentes quanto. Só que o caminho é mais fácil para ele. E como é mais fácil, fica fácil demais acreditar que é mérito meu, que eu sou demais, né? E quando a gente pensa em termos de relações heterossexuais, aí a gente precisa entender a forma como as mulheres são socializadas para entender o porquê que fica tão fácil as coisas para os homens, né? E aí a Valesca Zanello é fantástica para nos ajudar a entender isso. Valesca Zanello, minha grande referência teórica. Ela tem um conceito de dispositivo amoroso, né? Que as mulheres se subjetivam dentro de uma lógica de precisar do olhar do outro para ter a sua identidade validada. Então, ter a identidade validada por um homem se torna um grande projeto de vida. E aí eu vou mover mundos e fundos em busca dessa validação. E isso cria muito conforto para os homens, porque é isso, os homens começam a entender que eles precisam entregar pouco demais nas relações. E aí ficam achando que é porque ele é o alecrim dourado mais perfumado do jardim. Não é, né? É porque as mulheres estão ali se relacionando e buscando uma forma, uma validação da identidade. Não é necessariamente porque o cara é o máximo,
mas tudo isso vai contribuindo para construir essa super autoestima que no heterotop fica talvez mais explícita e mais exacerbada por conta do acúmulo desses outros privilégios, mas eu diria que a construção de uma autoestima super inflada é um produto esperado de como as masculinidades se constituem na nossa cultura. Eu amei que você citou Valesca Zânello, também sou muito fã da teoria da prateleira do amor. Acho que funciona assim pra tudo. Eu tava vendo um filme esses dias, que o filme basicamente é um homem que é assim, super magrinho, nerdão, cara que não é aquele fortão e tal, e ele tá num grupo de nerds, e aí ele fica com uma menina que é loira, magra, alta, olho azul, que ela era o sonho de todos os rapazes. E o filme é basicamente a teoria da prateleira do amor. Porque ela acaba com ele no final, porque ela falta autoestima nela. Ela entende que é aquilo que ela merece, né? E não que não é um cara legal, é um cara legal. Mas enfim, no contexto do filme faz muito sentido. Esqueci o nome do filme. Qual que é o nome do filme, você lembra? Não? Pedi uma cola aqui pro meu namorado, mas infelizmente não veio. Mas é o roteiro de The Big Bang Theory, né? Não sei se você já viu, um seriado de nerds, e aí tem lá a mulher toda dentro da prateleira, né? Que tem um estereótipo muito marcado, essa prateleira. A Valesca Zânello coloca muito bem, assim, a prateleira do amor é racista, etarista, gordofóbica. Tem aquele tipo muito bem definido da mulher que vai ter um lugar de destaque ali na prateleira. E o roteiro de The Big Bang Theory é exatamente isso, com um monte de nerd. E aí a mulher lá, né, o objeto super em destaque da prateleira, super desejado por todos, e aí começa a namorar um deles, e enfim. Mas é bem essa coisa de estou no padrão, tenho um lugar de destaque, então mereço ser retirada, né, mereço ser validada a partir de um homem que me escolha. É muito, muito louco, assim, muito doloroso perceber que o nosso processo de subjetivação de nos tornar sujeitos, na verdade, é um processo... Tô batendo aqui o tempo todo, né? É um processo de nos tornar objetos, né? A gente se torna sujeitos, na verdade, por um processo que nos faz objetos. Objeto de escolha de um outro. Não sou eu que escolho, é o outro que me escolhe, né? E agora, quando esse homem heterotop, mais machista, ele é rejeitado, ele lida muito mal com isso, né? E a nossa sociedade, a gente descobriu, nós deflagramos os heterotops. Então, assim, não é mais fácil enganar uma mulher. Ele existe, a gente já sabe quem ele é. Então, ele tem sido muito rechaçado também pela população feminina, né? Como que com esse tipo de homem lida com a rejeição? Nossa, aí o mundo cai, né? Porque imagina, o mundo girou à minha volta o tempo inteiro e eu acreditava que eu era o alecrim mais perfumado do jardim, aí de repente, e as mulheres estão ali para me servir, né? Estão ali num processo rivalizando umas com as outras para competir pela minha atenção, e aí de repente alguma me rejeita, o mundo caiu. O que aconteceu? Claro que isso são homens que não aprendem mesmo a lidar com a rejeição. Eles nunca tiveram que lidar com isso, né? É certo dizer, Marina, que o heterotop ele também reprime certas questões psicológicas para caber dentro de padrões sociais? Porque eles todos vestem a mesma roupinha, todos falam do mesmo jeito, as mesmas gírias, né? Qual é o sentido disso? É uma pergunta interessante. Na realidade, a masculinidade se constrói a partir de um processo de esconder suas questões psicológicas, né? Tem um autor que eu gosto muito que fala de masculinidade, é o Daniel Welser-Lang. E ele fala que o processo de se fazer homem é um processo de se situar nessa hierarquia de gênero em que eu sou o superior e a mulher é o inferior. Então eu preciso o tempo inteiro provar que eu não sou uma mulher. E aí, daí a gente entende essa brincadeira idiota, né, dos anos, você é gay, você que é gay, não sei, porque dentro desse imaginário, o homossexual masculino é aquele que se aproxima do polo inferior, né, da hierarquia. E aí, nesse processo, eu vou me afastando de tudo que faz parte do universo feminino. E aí, modo de me portar, né, adereços, como eu me visto, mas também, por exemplo, do universo da sensibilidade, do universo das emoções. Então, o processo de construção da masculinidade é um processo de se afastar das suas questões emocionais, das suas questões psicológicas. Isso é extremamente adoecedor, né, para os homens. Então, o machismo para os homens é ambivalente, né? Tem uma série de privilégios, mas se faz a partir de um processo de muita violência.
que eles vão reproduzir depois. Eles aprendem a esconder suas questões psicológicas, né? E aí, o heterotop, como não passa em nada por um processo de desconstrução dessa masculinidade, ele é quase que um arquétipo dessa masculinidade que está ali completamente afastada e sem nenhuma noção das próprias questões psicológicas, né? Então, sim, certamente o heterotop, para caber nesse padrão e principalmente que é um padrão que traz essa virilidade muito marcada, muito arquetípica, né, ligada à virilidade, ligada à conquista, de dominação, ele precisa passar por um processo de esconder muitas das suas questões, né, emocionais, de sensibilidade de si e do mundo. E qual que é essa pira de você se afastar do feminino o máximo que pode? Qual que é... Porque, assim, eles fazem questão de se afastar e de demonstrar isso publicamente, né? O horror ao feminino. Quais são as raízes disso também? Então, a principal é esse processo, né, de construção do masculino como eu não faço parte, eu não me aproximo em nada desse polo inferior da hierarquia, então, a principal né? questão do masculino é você não ser feminino. É não ser feminino, sim. Oposto. E a gente vê muito isso nos homens, né? Precisam provar o tempo inteiro que, aí dentro do heterotop vai para um extremo, assim, meio bizarro, né? De eu não posso vestir rosa, mesmo de precisar negar qualquer semelhança com aquilo que eu preciso dominar. E aí, para dominar, eu não posso reconhecer nada, assim, estabelecer nenhuma conexão que me identifique com aquilo, né? E existe uma questão também que é um incômodo com a desestabilização cultural que a gente está vivendo, porque as mulheres estão despertando, a gente está nesse processo, querendo ou não, e não tem como parar. Para horror dos conservadores, é um processo que é lento, não é uniforme, tem subnichos culturais, mas que não vai parar, né? Eu me afasto do feminino também porque existe uma raiva desse processo. Imagina, o mundo girou em torno dos homens até agora, eu tive todos os privilégios aí ao meu dispor, as mulheres à minha disposição para me servir, de repente as mulheres estão despertando e o mundo não gira mais à minha volta. Isso gera uma raiva, né? Isso gera uma raiva e daí essa necessidade de, inclusive, publicamente demonstrar essa aversão às mulheres, né? Então, acho que tem uma questão aí estrutural dessa formação da masculinidade. E existe uma questão do nosso período cultural, que é um período de transformação cultural que está desestabilizando as masculinidades, as feminilidades e as relações entre os gêneros. Isso faz muito sentido, até quando a gente pensa que uma das principais características dos heterotops é que eles são homofóbicos, né? E para você firmar isso também, eles têm que o tempo todo dizer que eles são héteros. Sim. Né? E é a única espécie que a gente vê que faz isso. Tem que falar o tempo todo, eu sou hétero, eu sou hétero. Sim, mas é isso, machismo e homofobia, eles têm a mesma origem, né? Eles têm a mesma raiz. Esse estabelecimento de uma estrutura hierárquica, em que o homem é o superior, a mulher é inferior, é muito rígida e eu preciso provar o tempo inteiro que eu tô aqui. E aí o homossexual é alguém dentro dessa lógica, né? Não que seja, mas assim, dentro dessa lógica que rompe aí com essa rigidez e, portanto, se aproxima do polo inferior do qual eu quero manter distância. Então, homofobia e machismo se constroem juntos, né? São farinha do mesmo saco. Agora, Mari, pra gente finalizar essa discussão sobre heterotops e a gente partir pros esquerdomachos, que eu acho muito mais complexos, eu queria entender, você acha que os heterotops são uma espécie em extinção? Porque assim, eles foram deflagrados. Eu sei que eles não estão extintos, mas eles cada vez mais estão tentando se camuflar, assim, são poucos que ainda batem no peito pra... São poucos não, são muitos ainda. Mas comparado a antes, a gente já vê aí uma diminuição de homens que ficam bastante ofendidos, se você fala que eles são heterotops, já entenderam que é uma coisa ruim, assim, né? Cara, pelo menos a médio prazo, eu acho que sim. Eu sou uma pessoa muito otimista, eu acredito a médio e longo prazo que a gente vai reconstruir as relações entre os gêneros, que a gente vai ter um outro tipo de masculinidade. Essa virilidade mais, mais marcada por dominação, mais explicitamente machista, ela até se fortalece como uma contra-reação ao movimento de direitos das mulheres e contra essas transformações,
Mas isso tem prazo de validade, né? Porque não tem como parar mesmo. O curso da história é de progresso, assim, não tem como... não tem como barrar esse curso. Então, essa masculinidade dentro desse padrão que se declara abertamente machista e que tem orgulho de ser tóxico, vamos resumir, tem um prazo de validade, sim. Eu acredito que sim. Eu também acredito. Eu também vejo essa mudança. Agora, por outro lado, a gente tem aqueles homens que entenderam que heterotop não é bom. Então, o que eles querem ser? Eles querem ser o que eles acham que na cabeça de uma mulher feminista seria maravilhoso. Que é aquele homem que sabe falar sobre feminismo, sabe falar sobre política, que até usa uma baby tee, que pinta a unha de preto. Enfim, esse homem desconstruidão, mas que quando você fala em amor livre, o amor livre funciona para ele. Quando você fala de corpo livre, o corpo livre funciona para as mulheres que ele quer ver, mas para namorada dele não. E aí eu queria entender para você, o que é um esquerdomacho? Você já falou um pouquinho no começo, mas agora que a gente entrou a fundo nisso... Esquerdomacho é um cara que ele entendeu que ele não vai mais rolar se declarar tão abertamente machista, né? Ele não vai dar conta ainda de fazer uma desconstrução profunda do próprio machismo, então o coração do machismo está lá intacto, mas ele vai colocar uma capa bonita nisso. E aí essa capa bonita inclui muitas vezes uma camisa florida, dá pra usar um rosa, dá pra pôr uma flor no cabelo, dá até pra usar saia. Mas o coração do machismo fica ali em vários aspectos, né? Então, assim, não tenho coragem porque não vai rolar, porque o meu meio não vai me permitir me colocar de uma forma tão explicitamente colecionador de mulheres, enquanto eu espero que a minha fique casta. Então, eu vou colocar uma capa bonita nisso, e aí eu chego com esse papo que a gente já conhece muito bem, de relação aberta, que no fundo é só pra mim, né? Uma relação aberta que não é aqui uma crítica à não monogamia, né? Na verdade, não tem acordo que vá beneficiar as mulheres dentro de uma estrutura sexista. Mas é um sequestro dessa pauta como uma forma de manter a velha estrutura. Então, vamos lá ter uma relação aberta, eu continuo pegando geral, quem eu quiser, sem responsabilidade afetiva nenhuma. Então, continuo me realizando como homem dentro dessa lógica de conquista e de colecionar mulheres numa perspectiva quantitativa. Muitas vezes as mulheres se submetem não porque passaram por um processo de desconstrução interna, mas porque elas entendem que esse é o caminho para ser retirada da prateleira dentro desse contexto. Muitas vezes esses homens se beneficiam da socialização das mulheres que não nos leva para uma abertura para nos relacionar com várias pessoas, né? E aí a mulher muitas vezes se forma uma relação que é a velha estrutura de sempre. O esquerdomacho pegando geral, a mulher ali esperando, né, que o seu beija-flor volte. E um clássico desse roteiro é no momento em que essa mulher se percebe que ela também pode ter benefícios e já que eu estou aqui, vou experimentar. Aí o alecrim não dá conta ou fala abertamente, né? Tem a pachorra de dizer vamos fechar então a relação, não dá certo. Ou vai marcando território de uma forma que para essa mulher não seja possível. Então assim, a gente tem a velha estrutura, né? Mesmo com relação à sexualidade, né? O heterotop, ele não tem pudor em dizer que uma mulher, para ser assumida, é uma mulher que precisa ter poucos parceiros sexuais. Então, é um controle explícito da sexualidade. Aí chega o esquerdomacho, não, sou a favor da liberdade sexual feminina, então você tem que dar para mim no primeiro encontro, porque é isso que faz uma mulher livre. Então, você tem que, né, transar comigo sempre que eu quiser, porque é isso que faz uma mulher livre. Você tem que realizar todos os meus fetiches, porque, né, é assim que eu admiro a mulher que é livre. É o mesmo controle. A sexualidade da mulher continua em um formato e no outro nas mãos do homem. Então, assim, o coração do machismo está aí, de uma forma ou de outra, mas na capinha bonita da flor do cabelo e da saia. Com certeza. E você sente que é mais perigoso esse tipo de homem do que um heterotop que escancara o sexismo? Cara, é uma boa pergunta. Muita gente fala, eu tenho escutado muitas mulheres dizendo, eu prefiro o heterotop que ele é abertamente machista e tá dito. Eu acho que não tem melhor nem pior, né? Machismo é sempre ruim. Mas, de fato, o esquerdomacho, você precisa ter mais cuidado. Assim, é muito mais fácil se defender de um machismo explícito, né, de alguém que diz, não quero que você aceite esse trabalho, do que de alguém que vai te manipular e dizer, amor, esse trabalho
Você consegue algo melhor, vamos pensar bem, nossa, eu admiro demais a tua liberdade, né? E é de uma forma muito mais manipulativa, então exige realmente um alerta maior. Agora, é mais perigoso? É perigoso, machismo é perigoso de todo jeito. E o esquerdomacho é um homem que finge ser o que não é? Sim. É porque é a coisa do estereótipo, né? É difícil. Normalmente, sim, muitos esquerdomachos estão ali usando do discurso feminista e se vendendo como alguém que está desconstruído, que super passou por esse processo e está muito do lado das mulheres, e nas suas relações íntimas ele continua reproduzindo os mesmos machismos. Então, muitas vezes, sim. Na verdade, o nome esquerdomacho surge para nomear esses homens que fingem ser o que não é. Mas é isso, a gente precisa ter cuidado com as categorizações, porque também existem os homens que, apesar de serem machistas, porque todos foram criados dentro dessa lógica, então ninguém escapa, mas também existem os homens que estão fazendo de fato um esforço para a desconstrução, que vão cometer uma série de machismos aí pelo meio do caminho, que vão cometer uma série de violências, mas que não estão no processo de deliberadamente enganar e deliberadamente fingir ser o que não é. Então, acho que a categoria é complicada um pouco nesse ponto, né? Sim. Mas o estereótipo do esquerdomacho surge exatamente para a gente nomear um homem que está fingindo ser super a favor do direito das mulheres, mas continua reproduzindo. Nossa, que trampo ser na esquerdomacho, né? Parei pra pensar aqui, gente, caraca, que trampo, é muito mais fácil ser um heterotop, já que você vai ser machista, você não precisa estudar feminismo, só seja, cara, né? Ai, cara. É que o esquerdomacho vive num meio em que não vai rolar, né? Se ele se comportar como um heterotop, ele não vai pagar ninguém. Pois é. Então, assim, dá um trabalho danado ser um esquerdomacho realmente, mas isso abre também algumas portas, né? Ele vai conseguir se aproximar de várias mulheres. E o feminismo está crescendo muito. Você imagina, umas décadas atrás, o feminismo era palavrão, né? Pouquíssimas mulheres tinham coragem de se denominar feministas. Hoje, eu esqueci a porcentagem, mas eu estava vendo uma pesquisa, eu acho que é mais da metade da população das mulheres brasileiras. Das mulheres brasileiras? Declaram feministas, legal, assim. pô. Não tenho certeza do número exato, mas tem é muito, assim, não é... Então, tá crescendo, né? Então, vai ser cada vez mais difícil. E aí, o que os homens fazem é... Vou tentar se apropriar, vou tentar manter o meu privilégio aqui de uma outra forma, de uma forma muito mais manipulativa, né? E que vai dar muito mais trabalho, realmente. Vai ficar cada vez mais difícil. Mas dá mais certo também, pelo jeito. Dá mais certo com um determinado tipo de mulher, com certeza. Sim, tem uma série de benefícios. A Jojo levantou uma questão há muito tempo atrás, que ela falava assim, será que o esquerdomacho foi uma culpa do feminismo? Foi algo criado pelo feminismo? Alguma coisa assim, não é que a gente esperava que isso fosse acontecer, foi algo planejado, mas acabou saindo pela culatra. Você acha? Você concorda com essa... Eu acho que diante do movimento, não é que o feminismo contribuiu, mas que diante do avanço do feminismo, os homens entenderam que não ia dar mais para performar o mesmo machismo e que para manter os velhos privilégios eles iam precisar melhorar as suas táticas. E aí surge o esquerdomacho como uma tentativa de manter velhos privilégios de uma outra forma. Não que tenha sido o movimento feminista, né? Isso acontece muito, esse movimento de sequestro de pauta acontece muito com a questão da liberdade sexual, por exemplo, né? Nós levantamos a bandeira da liberdade sexual, a gente quer liberdade sexual, e aí chegam os homens, então vamos apoiar a liberdade sexual de vocês. Então, vocês precisam estar disponíveis pra gente, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. É um processo de sequestro de pauta. Não é que foi o feminismo que que tem culpa pelo surgimento do esquerdomacho, nem que é a luta pela liberdade sexual das mulheres que é responsável pelo processo de aprofundamento da objetificação sexual das mulheres. Mas existe um sequestro de pauta que a gente vê em vários âmbitos aí da luta das mulheres. Agora, uma manipulação que eu tenho percebido muito dos esquerdomachos é falar de trauma em date. A Manuela Xavier, que é uma psicóloga que eu acho sensacional, uma autora também, ela dá um termo que se chama boy probleminha. Ele começa a falar dos problemas dele
como se você fosse a terapeuta dele. Imagina quem é terapeuta. É, Já faz isso com qualquer mulher. Imagina o quanto não faz isso com quem é terapeuta. no sentido de vir um homem e ficar na... Aham. Conta aí uns casos. É porque os homens entendem, né, que se colocar nesse lugar de, olha, eu tô dando aqui sinais de que eu sou um homem desconstruído, Eu tenho depressão. eu tenho contato com as minhas emoções, coloca no Tinder, né, terapia em dia, como uma forma de dar sinais de que eu tô em um processo de desconstrução. Só que é isso, né, e aí eu não me responsabilizo pelo cuidado com meus traumas e eu tô esperando que você faça isso por mim. Isso é muito comum dentro do movimento de todas essas transformações que a gente está vivendo, né? Os homens se beneficiam muito do trabalho emocional que as mulheres fazem, entregam para si e para eles. Então, é preciso ter muito cuidado para não cair, porque realmente é uma armadilha muito bem montada, né? Nossa, que sensível, né? O cara se abre, mostra suas emoções. Vamos ver o quanto ele se responsabiliza por essas emoções, por esses traumas e o quanto esse contato com as próprias emoções é real e se traduz em termos de uma maturidade dentro da relação. E não só pra colocar na bio do Tinder, né? Uhum. E aquele papo de me desculpa por ser homem? Como que você vê isso? Porque assim, eu sinto que eles estão muito perdidos. Eles não sabem pra que caminho que eles vão. E daí o ponto é, cara, me desculpa ser homem, não tenho o que fazer. A gente é isso, esse processo de transformação, ele é muito desestabilizador, né? Os homens não estão mesmo conseguindo se situar e saber o que é esperado deles aí nesse processo. E vão ter que descobrir, né? Assim, vão ter que dar seus pulos. A gente também está num processo de desconstrução, de buscar se desfazer de tantas marcas desse machismo, de tantas dessas opressões que a gente internaliza. E a gente acredita que os homens são capazes de fazer isso também, de se responsabilizar pelos seus processos, né? E isso eu acho muito interessante a gente pontuar, porque feminista é muito acusada de odiar homem, mas não somos nós que acreditamos que essa masculinidade tóxica que se apresenta aí é essência, né? É biológico. Não é a gente que acredita nisso. A gente acredita que os homens podem dar conta dos seus próprios processos e se redescobrir e construir uma nova masculinidade, né? Então, não precisa pedir desculpa por ser homem, mas vai precisar se responsabilizar pelo próprio processo de desconstrução e pela construção de uma nova masculinidade, né? Eu acho que eu acredito que eles dão conta. Eu achei essa visão muito massa, bem otimista. Sou otimista. Mari, enquanto os homens estão se responsabilizando aí, descobrindo como eles podem ter uma nova masculinidade, as mulheres estão parando de transar, né? Essa é a verdade. Elas não querem mais se comprometer com esse tipo de cara. Então, assim, tá rolando um movimento muito grande de celibato feminino opcional. Total. Né? Não quero mais me relacionar com homens. Você tem visto isso em clínica? Como que você tem... como que tem chegado essa informação até você? Nossa, tenho visto demais. É um movimento que está crescendo rápido e eu acho que eu mesma não tinha dimensão, né, disso. Eu tenho visto muito. As mulheres estão se dando conta de quantas relações heterossexuais são assimétricas e desistindo e não querendo mais estar nesse lugar em que elas entregam tudo e recebem migalhas, né? E isso, inclusive, para relações casuais. Então, muitas mulheres desistindo até de transar. Porque é isso, eu vou transar, eu faço a unha, eu me arrumo, eu ajeito o cabelo, eu vejo um curso sobre como conquistar um homem, e o cara chega lá, o alecrim não se deu o trabalho de se lavar, não sabe, assim, acha que vai enfiar o pau e tá tudo bem, e isso vai ser suficiente, sabe? Não se dá o trabalho de ter um mínimo de conhecimento sobre como funciona o prazer feminino, de se interessar, e aí as mulheres estão, não, para isso eu prefiro a companhia das minhas amigas e o orgasmo garantido do meu vibrador. Mas muitas mulheres, Thalita, muitas mulheres estão nesse processo. Não são só feministas. Não são só feministas. Não são só mulheres que se reconhecem como feministas. São mulheres, assim... Você fez um post esses tempos no seu Instagram falando sobre isso e você me contou aqui um pouquinho antes da gente começar o episódio que teve muitas respostas sobre isso, né? Como é que foi?
Sim, recebi muitas respostas e é isso. E esse post e a quantidade de mensagens que eu recebi me deu essa dimensão de que é um fenômeno que está furando a bolha das feministas. Eu recebi mensagens de mulheres de contextos muito diversos, mulheres assim que eu queria casar, ter filhos, construir uma família, mas realmente com os homens que eu tenho encontrado não vai rolar. Eu vou encontrar um jeito de viver sozinha e de construir a minha vida de uma outra forma. Esse é um movimento que começou agora, assim, no Brasil, vem de fora? Da onde que vem isso? Ou nem é um movimento, é uma coisa que está acontecendo em comunidade mesmo, mas em casas separadas, locais diferentes? Eu acho que falta estudo pra gente ter uma noção, assim, né? Eu falo da minha percepção de onde eu tô. Então, assim, falo da minha percepção da clínica, da minha percepção das mulheres à minha volta. Então, acho que a gente precisa de pesquisa sobre esse fenômeno, mas não é um fenômeno exclusivo do Brasil. Eu já vi reportagens falando... tem um termo em inglês, não tem um termo que fala... Ai, gente, eu vi em algum lugar. Não é exclusivo do Brasil. É um movimento de vários países, principalmente dos países em que as mulheres começam a conquistar espaços de sucesso financeiro, né? De conquistar mais espaços na política e caminha junto com esse movimento. As minhas amigas héteros, elas estão, assim, reclamando demais. A gente conversa em barzinho, essas coisas, e o papo é sempre o mesmo, sabe? O quanto tá difícil marcar dates com caras interessantes. Você tem ouvido também essa reclamação? Tem até, eu não sei se você já viu, tem uns posts que fazem umas coleções, assim, de print de Tinder, né? Ah, daquela aqueles posts que viralizaram dos homens? Tipo Engraçado. assim, como é, né, insalubre a vida da mulher heterossexual. Sim. E sim, mas tem a ver com o que a gente vinha falando da construção da masculinidade, os homens entenderem que precisam entregar pouco demais nas relações para terem sucesso. E as mulheres estão cansadas, elas estão se dando conta dessa assimetria e esperando mais, né? Então, na medida em que elas se dão conta da assimetria e esperam mais, a gente está vendo uma desestabilização, porque antes funcionava. Os homens entregavam muito pouco, as mulheres estavam buscando desesperadamente pela validação do olhar desse homem, e aí funcionava. Era só entregar meia vírgula de gentileza e estava bom. Isso não está bom mais, as mulheres não estão mais aceitando tão pouco. E aí desestabiliza e aí fica difícil, né? Porque a gente está buscando mais, a gente está entendendo que a gente merece mais. Então é certo dizer que está mais difícil se apaixonar? Boa pergunta. Eu acredito que sim, e não acho que seja ruim para as mulheres heterossexuais, né? Não que eu espere que a humanidade continue assim, eu espero que a gente evolua e eu acredito que a gente vai. E que a gente volte a, viver, e que a gente volte não, e que a gente possa viver relações mais nutritivas, mais equânimes. Mas nesse contexto em que a gente está, acho que é um bom sinal que as mulheres estejam com dificuldade de se apaixonar, porque a gente se apaixonava por muito pouco. É isso, meia vírgula de gentileza bastava. E as mulheres estão saindo desse lugar, então não é mais qualquer centavinho de gentileza que basta, né? E aí tá mais difícil para as mulheres se apaixonar, que bom. Acho que é um bom sinal. Estamos indo pelo caminho certo? Acho que sim. Eu acredito que sim. Agora, eu queria entender também um pouquinho do outro lado, né? O lado dos homens. A gente sabe que a masculinidade tóxica é algo que está presente na vida deles, que eles têm que lidar com isso diariamente. Como que essa condição estrutural, ela reforça esses padrões e como que esses homens podem começar a trabalhar para sair deles? A gente sabe que o caminho não é ser um esquerdomacho que abraça ideias progressistas na teoria, mas não na prática. Mas então, qual que é um caminho real? Tá. É um processo tão complexo quanto o nosso, né? Então, é um processo de letramento, precisa passar por aí, por conhecimento. Letramento de gênero. Letramento de gênero. É um processo de buscar, de verdade, terapia com perspectiva de gênero. Não adianta ser uma terapia sem perspectiva de gênero, porque pode até agravar essas questões. É um processo de reconhecer os próprios machismos, é um processo de... o movimento de grupo de homens recebe muitas críticas do movimento feminista, mas eu acho que podem ser espaços de
construir espaços de socialização masculina mais saudáveis, em que seja possível entrar em contato com as próprias emoções e com essa sensibilidade que no processo de socialização masculina é negada aos homens e que isso é raiz de muita violência, primeiro contra eles no processo de socialização e depois reproduzida, né, contra as mulheres e contra outros homens. Mas é um processo longo, né? É um processo longo, é um processo trabalhoso, é um processo que não vai ser resolvido com uma flor no cabelo. Perfeito. Mário, eu adorei conversar com você, eu achei o máximo o nosso papo. Queria muito que você voltasse aqui pra gente falar sobre outros assuntos. Ai, muito bom, querida. Muito obrigada, adorei nosso papo também. Passa seu Insta pra galera, pra gente te divulgar. É Desatar-se. Desatar, _C. É lindo esse nome, né? Obrigada. Eu adoro. Obrigada. E para você que gostou do nosso programa, compartilha esse vídeo, salva, envia para suas amigas que precisam se livrar de algum esquerdomacho ou heterotop. E a gente volta aqui na semana que vem. Um beijo!